em recomeços. Você precisa recomeçar? Eu sou Neila Oliveira E eu sou Matheus Diniz, e você está no canal Lamed. onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Quando a gente pensa em recomeço, a gente tem que pensar também em reavivamento. Será que existe uma receita para o reavivamento? É isso que nós vamos estudar na lição dessa semana, que é o começo da história de Ezequias. Você vai poder encontrar essa história na Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 29 e 30. E também nos capítulos 28 e 29 do livro Os Ungidos. Vamos lá? Vamos pro vídeo? Acompanha a gente aí! Na história da semana passada, nós conhecemos o rei Acaz e aprendemos com a história dele o que nós não devemos fazer. Só para a gente relembrar um pouquinho, Acaz era rei de Judá e ele havia buscado proteção com os assírios, deixando Deus completamente de lado. Ele também havia mandado fechar as portas do templo e as pessoas agora adoravam quem elas queriam e da forma que elas queriam, do jeito que elas bem entendiam. Mas esse reinado acabou. Acaz morreu e o filho dele então assumiu o trono, Ezequias, aos 25 anos de idade. Talvez você conheça o ditado, tal pai, tal filho, e também aquele que diz que a fruta nunca cai longe do pé. Mas essa história prova o contrário. Veja só o texto-chave dessa semana, que fala o que a Bíblia comenta sobre Ezequias. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E foi assim que, quando Ezequias começou a governar, ele começa exatamente fazendo o contrário do que o pai dele tinha feito. E a primeira medida que ele toma no primeiro ano do seu reinado é abrir as portas do templo. Ele convoca os sacerdotes e os levitas que haviam permanecido fiéis a Deus. Eles passam por um ritual de purificação e depois eles fazem isso também com o templo. Os sacerdotes e levitas não perderam tempo. Eles entraram no templo e purificaram todos os objetos que estavam lá. Todos os objetos impuros eles retiraram e eles passaram 8 dias para purificar todos os utensílios que estavam dentro dele. Imagine a felicidade do povo ao poder voltar e fazer seu primeiro culto no templo reaberto. Isso nos lembra a nossa situação, não é? Eu fico impressionada com a atualidade desses textos. Você já imaginou como vai ser quando nós estivermos reunidos pela primeira vez, todos juntos no mesmo ambiente, para adorar o nosso Deus? O livro Os Ungidos descreve como que foi esse primeiro culto e eu gostaria de ler aqui para vocês. Olha só o que diz, está lá na página 147. No primeiro culto celebrado no templo reaberto, os príncipes da cidade uniram-se ao rei Ezequias e aos sacerdotes em busca do perdão para os pecados da nação. Sobre o altar, os sacerdotes colocaram as ofertas pelo pecado para fazer propiciação por todo Israel. Uma vez mais, os hinos de louvor ecoaram pelos pátios do templo. Os cânticos de Davi e de Asaf foram cantados com alegria, pois os adoradores sentiam que estavam sendo libertados da escravidão do pecado e da apostasia. Na inauguração e dedicação do templo, Salomão orou pedindo a Deus para, quando o povo se afastasse dele e voltasse, que Deus o aceitasse de volta e o perdoasse. E Deus respondeu dizendo assim: Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Ezequias ficou muito feliz ao ver a alegria do povo e percebeu que era o momento perfeito para eles voltarem a comemorar uma festa nacional muito significativa para todos eles, a Páscoa. Por isso, ele mandou convidar o Reino do Norte, os mensageiros foram enviados e todos que quisessem poderiam participar. Mas esses mensageiros foram zombados, talvez porque muitos nem lembravam que a Páscoa era. Pois a última Páscoa foi comemorada antes da divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o que aconteceu há mais ou menos 200 anos antes dessa história. Então, ninguém que vivia naquela época tinha comemorado uma Páscoa.
Muitos deles nem sabiam exatamente quais eram os rituais que precisavam ser cumpridos para a comemoração dessa festa. Mas ainda assim, Ezequias insistiu e a reunião aconteceu. Uma grande multidão veio e aquela cerimônia foi tão especial que eles ficaram 7 dias de comemoração, mas eles resolveram estender um pouco mais ainda, de tão bom que foi. Durante todos esses dias, o povo foi instruído de acordo com o livro da lei pelos sacerdotes, relembrando todo o significado da Páscoa. Foram 14 dias que eles estiveram reunidos ali. E depois, então, dessa cerimônia, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor aí os passos para o reavivamento, porque foi isso que aconteceu com o povo de Judá. O primeiro passo é buscar fazer a vontade de Deus. Nós vimos que Ezequias procurou fazer o que era certo. Isso incluiu consertar o templo e restaurar, resgatar as festas conforme tinham sido indicadas nas Escrituras. Nós também precisamos buscar fazer a vontade de Deus, conforme está apresentado e revelado na Bíblia. Lembre-se que Jesus muitas vezes disse: "Eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai." Se até mesmo Jesus veio para fazer a vontade de Deus, ao invés da dele próprio, o que somos nós? O segundo passo envolve sacrifício. Quando o povo esteve reunido, eles entenderam que uma mudança precisava acontecer também na vida deles. Eles se livraram ali dos altares, dos ídolos, tudo que poderia atrapalhar a verdadeira adoração a Deus. O que pode estar sendo um ídolo na sua vida hoje? Aquilo que está te tirando o tempo que deveria ser dedicado a Deus e colocando o seu foco em outra coisa. E o terceiro passo foi a celebração, a alegria, porque é isso que acontece. Pelo recomeço, quando você busca uma experiência nova com Deus, é claro que isso vai te tornar uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. E aconteceu com o povo de Judá, com a comemoração da Páscoa em si. Reavivamento é algo sério, é o Espírito Santo mexendo com você. Mas isso também traz muita alegria. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. As reformas começadas ali com Ezequias, elas foram produzindo resultado. E no tempo em que Ezequias foi rei, eles viram essas transformações. É assim que acontece com a gente também. A gente precisa buscar esse reavivamento, essa experiência nova. A nossa igreja tem um programa muito legal. Já ouviu falar? Se chama Reavivados por Sua Palavra. O reavivamento, ele passa pela Palavra de Deus. E é um programa em que cada dia a gente lê um capítulo da Bíblia. E é um momento para a gente refletir sobre aquilo. Você está super convidado. Encontre aí, você vai encontrar muito fácil, Reavivados por Sua Palavra. E participe desse programa, que com certeza vai ser uma bênção na sua vida. O vídeo da próxima semana é a continuação da história do rei Ezequias. Fica aí e aguarde o próximo vídeo que logo ele chegará. Abraço e até lá!